Quero dar as boas-vindas para vocês, falar que essa oportunidade de encontro hoje é muito especial, né? O tema do meio ambiente é um dos temas centrais de atuação do Goethe no mundo. E, para além disso, tem várias costuras mais próximas e íntimas. Quando a Marina trouxe essa ideia, eu fiz um link diretamente com o Risca-Faca, que é esse podcast, que não sei se vocês viram lá fora. A gente faz aqui sobre arte contemporânea. E, gente, esse livro é uma obra de arte. Ele traz essa cartografia tão importante, que precisa de visibilidade aqui na América Latina, dessas articulações, redes, ações, práticas artísticas ligadas ao meio ambiente. E a partir de perspectivas críticas. Enfim, são reflexões que são muito importantes para a gente. E, sem mais delongas, eu queria convidar aqui para o palco a presença dessas mulheres maravilhosas, Yasmin, Marina, Gisele e Maria Tereza, para a gente conversar, trocar e celebrar esse encontro de hoje. Obrigada. Bom dia a todas, todes e todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã. Débora, muito obrigada por nos receber, nossa querida anfitriã, e por costurar essa parceria com o Goethe Instituto São Paulo, que tem tudo a ver, né, como vocês puderam perceber pela fala da Débora. Principalmente, muito obrigada às artistas que estão conosco hoje, Maria Tereza Alves, Gisele Beigelman. Muito obrigada por aceitarem nosso convite, primeiro a estarem no livro e, em seguida, aqui conosco hoje, tendo essa oportunidade incrível de conversar com vocês pessoalmente. Eu sou a Marina Dias Teixeira e, ao lado da Yasmin Abdala, somos editoras do livro que estamos lançando hoje, que conta também com o texto e edição do Fernando Ticulá, que está ali. E, bom, antes de passar a palavra para a Yasmin, que vai falar um pouco mais sobre a pesquisa por trás do livro, eu gostaria de contar um pouco do nosso trabalho aqui na ACT. Bom, a ACT foi fundada há 6 anos por esses 2 rapazes, Fernando Ticulá e João Paulo Siqueira Lopes, e somos uma consultoria de arte, no sentido mais expandido da expressão. A gente busca preencher diversas lacunas no mundo da arte e se envolve com agentes de todo o circuito, em escala global, artistas, curadores, colecionadores, galerias, instituições no Brasil e no mundo. E a gente tem uma missão ambiciosa, que é conectar arte e pessoas. E a gente busca fazer isso através de consultorias, projetos, exposições e livros de arte e design. Sempre com foco nesse nosso território, que eu gostaria de tirar um momento para reconhecer que estamos pisando aqui em território tupiniquim. Esse é um foco em todas as nossas pesquisas. E, bom, esse livro é um pouco de como essa pesquisa vem se desenvolvendo. Bom, de 2018 para cá, a gente publicou 7 livros. Vocês podem ver todos eles na banquinha lá fora. Tem alguns que estão esgotados já, mas eles estão aí de mostruário para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. As nossas publicações partem de pesquisas de fôlego em torno do cenário artístico, da produção de artistas emergentes estabelecidos, das instituições, Brasil, América Latina, Abya-Yala, mundo, e também da história do design. Eu vou passar a palavra para a Yasmin, que vai contar do nosso último lançamento. É um livro que conta com o patrocínio do BTG Pactual, Ecológicas Latinas. Yas, por favor. Bom dia a todo mundo, obrigada pela presença, obrigada a Maria Tereza, a Gisele por estarem aqui, ao Goethe, em nome da Débora, ao BTG Pactual também.
E como vocês podem ver aqui ao fundo, gente, a gente separou algumas imagens do livro, que está disponível para, enfim, consulta e venda também na banquinha fora, e também algumas imagens das obras das artistas que estão no livro, né, para ajudar a dar um contexto visual. E antes de falar um pouco mais do livro e da pesquisa por trás dele, eu queria contextualizar o porquê que a gente fez essa publicação, né? Mesmo considerando o compromisso dos países mais comprometidos com a Conferência do Clima, a COP, o planeta deve aquecer 2,4 graus Celsius até o fim do século, né? E para pessoas leigas no assunto, isso pode até ficar difícil de entender quais são as consequências para as próximas gerações. Mas engana-se quem pensa que isso é um problema do futuro. Na verdade, é uma questão do presente, né? As ações de agora já são importantes e a gente já está lidando com as consequências do que está em curso. E sendo uma questão do presente, que está relacionado com as relações sociais, digitais, analógicas que temos, com os seres vivos e com o planeta, então é um tema para a arte contemporânea, é um tema para a arte que é produzida hoje, que pode ser um instrumento para reflexão, pode ser um instrumento para denúncia, pode ser um instrumento para educação ou um simples exercício de criatividade e imaginação. Em suma, tudo isso fez com que a gente fizesse esse livro e, sinceramente, não teria outro tema para ser tratado hoje por uma publicação como essa. E algumas das exposições que vão ser realizadas nos museus de São Paulo sobre arte e ecologia confirmam bastante a importância desse tema, né? Como a Marina comentou, Ecológicas Latinas conta com patrocínio do BTG Pactual e é o 4º livro de uma longa pesquisa sobre a América Latina, conduzida por Fernando Ticolá e João Paulo Siqueira Lopes. E como o João sempre fala, essa é uma pesquisa muito autoral nossa, feita a muitas mãos, com muito cuidado e muito respeito por todos os artistas e todas as práticas que a gente mapeou aqui. O livro, ele parte de uma noção expandida de ecologia. Em que sentido? A gente está tentando trazer não só a relação que os seres vivos têm com o planeta, mas também a relação que os seres vivos têm entre si. Isso, por exemplo, pressupõe a questão da linguagem, né, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui. A gente também partiu de uma metodologia para esse livro, que é a ideia de micélio, ou seja, essa rede super capilarizada, conectada, com os quais os fungos se comunicam, né? E o que isso quer dizer para o livro? Quer dizer que um artista que levou o outro, que levou a um livro, que levou a uma exposição, que levou a um projeto, e aí tudo isso junto compôs esse organismo vivo, esse corpo que é Ecológicas Latinas. O Fernando e o João chegaram a prometer um jantar para quem definisse o título ecológico, o título final, digamos assim. Essa promessa ainda está em aberto, viu? Queria só dizer isso. E a Marina trouxe a ideia de Ecológicas Latinas. Apesar das palavras de origem grega e latina que compõem, né, essa era a ideia que a gente queria trazer para essa publicação. Lógicas, modos de pensar, modos de estar, modos de viver, modos de sentir, modos de imaginar futuros possíveis a partir de perspectivas originárias. Então, essa é uma publicação que respeita muito os saberes tradicionais e indígenas, porque, sinceramente, se tem solução para isso tudo que a gente está vivendo, ela está aí, né, gente? Organizado por Fernando Ticolá e João Paulo Siqueira Lopes, Ecológicas Latinas estabelece, portanto, essa cartografia de artistas e iniciativas latino-americanas que pensam profundamente a relação entre arte, ecologia, ciência e as ressonâncias que a relação seres humanos, seres vivos, natureza tem nas práticas artísticas contemporâneas e vice-versa. Com o projeto gráfico de Lorenzo Loischiavo e Cléo Dobertin do Estúdio Palma e design de Camila Regueira, o livro é composto por um prefácio escrito por Fernando, de onde eu tirei algumas informações aqui da minha fala, e um glossário que ajuda a dar contexto para as práticas artísticas apresentadas. O livro também traz o perfil, esse é o coração da publicação, no fim das contas, traz perfis de 12 artistas e projetos, curadores que a gente mapeou ao longo dessa pesquisa. São eles:
Adrian Vilar-Rojas, Ana Teresa Barbosa, Artes Vivas, Camila Marambio, Elvira Esperra Raica, Gisele Beigelman, Green Art Lab Alliance, Maria Teresa Alves, Museu Delongo, Silo Arte Latitude Rural, Uira Sodoma e Vivian Suter. Os textos foram escritos por mim, pela Marina e pelo Fernando. E para finalizar a publicação, a gente apresenta uma exposição impressa, concebida especialmente pela curadora Beatriz Lemos, do Man Rio. E nessa exposição chamada Vitalidades, ela apresenta em 3 núcleos a prática de 16 artistas e coletivos, incluindo Labô, do Pará, que a gente comissionou uma obra especialmente para o livro. E eu falei no começo que às vezes fica difícil a gente entender as consequências, né, de tudo que está acontecendo, da depredação ambiental, desse genocídio indígena que a gente vive, mas isso não impede a gente de conversar a respeito, de refletir e principalmente de começar a agir. Sem mais delongas, eu volto a minha palavra para a Marina, que vai fazer a primeira pergunta para a Maria Teresa. Eu vou pegar um trecho do livro para apresentar a Maria Teresa Alves um pouco melhor, antes de passar a palavra para ela. No livro a gente escreve o seguinte: o extenso corpo de trabalho de Maria Teresa Alves é atravessado por cicatrizes. A colonização e seus radicais impactos sobre o território, a degradação do meio ambiente, o extermínio de povos originários. Dando protagonismo àqueles silenciados por processos de opressão, Alves desenvolve obras verdadeiramente interdisciplinares, entre as quais pinturas, cartazes, textos e instalações dão conta de construir trabalhos de grande impacto estético conceitual. Bom, dado esse extenso corpo de trabalho, foi realmente um desafio na nossa pesquisa selecionar algumas dessas produções de Maria Teresa Alves para contar um pouco dessa trajetória dessa produção. A gente gostaria de focar em um trabalho específico, que é Seeds of Change. Olha, coincidência feliz, porque esse vídeo é um loop. Hoje é a oportunidade de a gente ouvir as artistas em primeira pessoa. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, Maria Teresa, para nos contar sobre a pesquisa por trás desse projeto, que é muito fascinante. Que trata da flora de lastro presente em cidades portuárias que fizeram parte do comércio transatlântico. Bom, acho que a gente podia começar falando o que é essa flora de lastro, né, Maria Teresa, e como surgiu esse trabalho. Eu vou falar sobre Seeds of Change, e o Seeds of Change começou em 98 e segue ainda, então vou dar realmente um rápido resumo dos projetos, que são muitos. Eu fui para uma conferência em 97 em Finlândia de cientistas e artistas, e lá tive a oportunidade de conhecer o trabalho, a tese de doutorado da botanista Elli Juttila, de Finlândia, e ela, por acaso, tinha tropeçado numas plantas de lastro, que eu vou explicar o que é, e daí mudou a tese dela para gramas para vacas, mudou completamente para o estudo de lastro, flora de lastro. Eu achei isso tão interessante que daí eu comecei a pensar sobre isso. O lastro era até mais ou menos 1920, mas continuou até 1950, era feito de pedra, era pedras, terras, qualquer coisa que era econômico, para você pôr dentro do barco, navio, para fazer o balanço do barco. Por exemplo, se você vai para a China com o teu barco e daí com o teu navio e compra seda, a carga é muito leve. Então o barco vai subir na água. Então você tem que pôr pedras e terra para ficar na altura correta na água. Então é por isso que a gente tem lastro, e o lastro antigamente era de matéria sólida. Daí, em 1920 e 50, mudou para uma outra tecnologia. Chegando no porto, você tira esse lastro e carrega e põe mais lastro, etc. E quando você descarrega, como era terra e pedras, você tem sementes. Então, todas essas sementes que vieram do outro lugar estão descarregadas no Porto Novo, né? Essas sementes são testemunhas de migrações forçadas de plantas e pessoas ligado à colonização que continua hoje em dia.
E Seeds of Change é uma tentativa de desmantelar essas epistemologias ocidentais para criar espaços para essas histórias que são ocultas e que as sementes são testemunhas. O trabalho começou com os portos europeus, houve 7 iterações: Marselha, repousar em Finlândia, Dunkirk em França, Bristol, Thompson, Exeter, Liverpool em Inglaterra, Antuérpia em Bélgica e daí Nova York. Eu começo investigando os arquivos marítimos em cada cidade. Eu acho os livros de capitão, como é chamado, que tem o que estava no barco. Então, quando o navio entra em lastro, que não tem carga, está escrito em lastro. Então, daí tem uma coisa que não está muito bem, porque você está não carregando carga comercial. Depois disso, eu procuro saber onde que o lastro foi descarregado. Tem que achar mapas antigos da cidade, porque as cidades mudaram. E daí, se é possível, eu tiro um pouquinho de terra, uma amostra de terra, para ver que planta vai crescer. Em Marselha foi a primeira... eu tento também descobrir as paradas anteriores do barco, porque daí eu sei de onde que veio o lastro, né? Em Marselha, minha primeira iteração, eu verifiquei se existiam estudos anteriores sobre lastro, porque eu não queria duplicar estudos científicos no contexto artístico, mas sim contribuir para um estudo de lastro. Então, daí a minha segunda iteração foi em repousar em Finlândia, que lá eu tive um grande privilégio de trabalhar com o que é chamado academicamente arquivos vivos, e uma vez que os residentes se tinham ensinado a si próprios, porque eles adoravam flores de lastro, eles ensinaram a si próprios sobre as floras de lastro e tinha conhecimentos profundos e fazia tudo possível para mais dessas sementes ser distribuída onde que eles moravam e cuidava dessas sementes. Tinha um cara que trocava bolo para semente, para ajudar a crescer mais sementes. Então, era um paraíso para cientistas repousarem. Pequenininho e todo mundo cientista. Não, incrível. Cada iteração tem caminhos específicos para a investigação, que cria um processo muito daquele lugar. Eu não sei o que eu vou fazer exatamente até que eu estou no arquivo, porque eu tenho maneiras de começar, mas aí cada arquivo me leva para um outro lugar. Mas sempre o envolvimento do colonialismo com o lastro ficava cada vez mais evidente. Em Dunkirk, na França, o lastro chegou, por exemplo, de Espanha, que na época tinha um império, então o lastro podia vir de qualquer dos 32 dos seus territórios coloniais, que eu chamo de Borderless History, História Sem Fronteiras, o Google Translator me falou. E uma vez que as categorias de fronteiras se tinham tornado sem limites devido à construção de império e colonização, então por que ficar falando de tentar dividir a botânica em partes de fronteiras, não? Em Liverpool, o porto de Liverpool é um grande porto de tráfico de escravo de Inglaterra. Chegou tanto lastro que foi utilizado para as fundações de estradas e edifícios, né? Mas por quê? Não? Por que chegou tanto lastro? E não fazia sentido econômico chegar tanto lastro, né? Por que você vai chegar com o teu barco cheio de nada de mercadoria? Não? Então, isso sempre me preocupava, mas eu não achava... A parte da minha investigação... como não sou acadêmica, tem coisas que me falham de vez em quando, que demoram um pouquinho para chegar, né? E só foi em Bristol que deu para pesquisar uns estudos sobre o tráfico de escravos do Atlântico, como é chamado nos Estados Unidos, que nas escolas ensina que a Inglaterra produz bens manufaturados que eram levados para a África, trocados por povos escravizados, que eram trocados nas Américas por bens coloniais, e trazido de volta para a Inglaterra. Então, os navios não iam esperar, era meses que ia ter que esperar por esses bens. Então, eles puseram lastro e voltavam mais rápido para conseguir, de novo, começar esse terrível comércio,
porque o lucro do tráfico do escravo trazia 6 vezes mais dinheiro em comparação com as vendas dos bens coloniais. Isso é um pequeno importante detalhe sobre esse tráfico, que não é parte da história que eles ensinam. Outra coisa, é necessário muito lastro quando transporta pessoas. Assim, o excesso de lastro em Liverpool, o maior porto de tráfico de escravos em Inglaterra no século XVIII, tinha essa razão, né? Assim, era necessário enterrar essa história. Mas quando hoje em dia, em Liverpool, que eu vi nas ruas, e eu não estava entendendo até mais tarde o que eu estava vendo, quando faz trabalho de estrada e cava para pôr cabo, encanamento e tal, essas sementes dos laços estão expostas a sol e chuva, e crescem. Então, as testemunhas estão lá para essas histórias. Então, e você vê a fila direitinho, todas essas plantas crescendo. Foi-me então pedido para fazer Seeds of Change em Nova York. Isso seria uma diferente maneira de fazer o trabalho, porque os portos europeus, eles mesmos tinham trazido a semente para as suas próprias bases terrestres, devido ao tráfico comercial colonial. Em Nova York foi colonizado os povos indígenas e não tinham controle sobre os navios que chegavam às suas terras. Tanto lastro chegou a Nova York, milhões de toneladas por dia, milhões. Primeiro através do tráfico de escravos e depois através das migrações de colonos europeus. Os imigrantes irlandeses era chamado lastro, não era escrito pessoas no livro do capitão, era lastro. Então, esse lastro também era uma quantia tão grande que eles usaram para encher os pântanos e os vales para fazer a terra de Nova York nivelada, para ter bens imobiliários mais caros para vender. Mais tarde, durante a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos enviaram armas para os aliados, os navios regressaram a Nova York com lastro, porque não tinha nada para voltar da Europa, porque estava em estado de guerra. Então, a gente tem pedaços inteiros da cidades europeias em Nova York. Tem o Bristol Basin, como se fala em português, a bacia de Bristol na rua 25, no leste. Isto é a cidade de Bristol, que foi bombardeada. Os Estados Unidos entregou armas e material de construção, e o barco levou a cidade de volta para Nova York. O lastro que chegou no Nova York, eu tenho um mapa onde que eu notei onde que foi posto o lastro. Então, tem entre a rua 102 e 100 no lado leste, a rua 7 com a 8ª Avenida e muitos outros lugares. Você está em território de lastro. Então, eu vejo a Terra como histórias de locais específicos de acumulação de interações de seres, todos os seres. Assim, muitos foram removidos e muito foi introduzido. E assim, a própria Terra de Nova York é colonizada. Foi tirada e foi introduzida. Nas Américas e outros lugares, estamos em espaços de colonização que não deve ser a única característica que define esses lugares. Mas temos de reconhecer que são paisagens de violência, e no caso das Américas, da contínua violência colonial contemporânea, e a flora do lastro são algumas das testemunhas que estamos crescendo nas nossas ruas. Puxa, uma aula, né, de pesquisa. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza, por comentar esse projeto. Por isso que a gente pediu, é um projeto muito completo, que fala muito do corpo de trabalho da artista. E aí eu queria apresentar também rapidamente a Gisele e passar a palavra para ela. Gisele Beigama é artista, professora da FAUSP, tem uma pesquisa muito envolvida com arte, ativismo na cidade, patrimônio, estéticas da memória. E em 2022 ela desenvolveu no Museu Judaico de São Paulo o projeto Botânica Tirânica, que propunha uma investigação a respeito do imaginário colonialista presente no processo de nomeação de muitas plantas ditas daninhas.
Este é um projeto que se insere muito no contexto do livro, de uma maneira, pensando a ecologia de maneira ampla, e nos indica como a linguagem humana constrói artificialmente a natureza, né? Gisele, a gente queria te ouvir um pouco sobre botânica tirânica e como foi o processo desse desenvolvimento. Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, mas antes de obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite, não só para estar aqui, enfim, dividindo a discussão com um trabalho dessa envergadura, com uma pessoa tão maravilhosa, uma artista tão incrível como a Teresa, a oportunidade de estar no livro, numa constelação que pensa essa relação de forma mais tensa do que romântica, né? A natureza, historicamente, ela é tomada como um objeto de contemplação, enquanto, ao mesmo tempo, sendo um foco de dominação, ela é esteticamente tratada como um espetáculo a ser observado e contemplado, e é algo que é um tema sobre o qual esse livro se posiciona radicalmente na outra ponta, né? Todas as relações apresentadas são bastante tensas sobre essa relação com a natureza. Então, não tenho palavras para agradecer a vocês, a ACT como um todo, e especialmente a essas editoras e editores maravilhosos. Boa parte da força desse livro vem da edição de vocês, né? Eu costumo dizer que edição boa, o editor desaparece, né? É um trabalho de generosidade intelectual absurdo fazer uma edição, é um processo em que você combina vozes. Então, em todos os sentidos, obrigada, e especialmente obrigada a vocês, né? Num sábado lindo, maravilhoso de sol, estar aqui conosco para nos ouvir. Botânica Tirânica é um projeto que foi um projeto de virada na minha vida, e desde que ele começou, ele não parou, né? Ele não só não parou de ser exposto, como ele não parou de se abrir para outros braços, né? Eu acho que você, Yasmin, resumiu na melhor frase possível. É um projeto que pensa o colonialismo a partir da fabricação da natureza pela linguagem e o que isso implica como estratégia de dominação dos corpos, como isso implica um processo extrativista que se esclarece a partir da própria noção de daninha, né? A palavra daninha em português, nós não costumamos refletir muito sobre ela, mas a daninha é aquele fruto da danação, a daninha é a maldita, a daninha, ela é uma criação do colonialismo. Na verdade, isso se origina com a colonização espanhola, né? Com as malaierbas, né? Que são essas plantas que vão se espalhar de forma indesejada, impensada, e que tem uma capacidade de resistência e infiltração sobre a qual o próprio colonialismo não conseguiu resolver uma estratégia de dominação. E qual que é a daninha? A malaierba, a mauvaise herbe, enfim, todas as línguas, em alemão, em francês, em português, em inglês, essas são as plantas que inicialmente não são úteis ao processo extrativista, à expropriação colonial. Então, essas são as daninhas, e é por isso que na minha exposição ela virou um símbolo de rebeldia, tanto que um dos luminosos mais conhecidos da exposição era toda a erva daninha é um ser rebelde, porque ao longo da pesquisa começou a me impressionar como
os nomes que eu vinha coletando de plantas que tinham nomes racistas, antissemitas, machistas, eram, via de regra, plantas que nos manuais de jardinagem, de fabricação da paisagem, vinham classificadas como daninhas. E essa coincidência, ela não é acidental. A violência da linguagem sobre as coisas fabrica, em grande parte, o nosso imaginário sobre as coisas. A pesquisa começou a partir de um incidente muito curioso. Eu ganhei uma planta de um outro artista que eu gosto muito, do Salvaro, sobre o qual eu estava escrevendo um texto, e eu perguntei como era o nome da planta. Ele falou: é judeu errante. E eu fiquei muito desconcertada, porque judeu errante é um gatilho para qualquer pessoa judia, né? Uma expressão que foi muito instrumentalizada pela propaganda nazista, mas ela tem origens milenares, conforme eu fui descobrindo aí ao longo da pesquisa. E eu saí de lá e eu lembro que eu estava dentro do Uber, já pesquisando antissemitismo em taxonomia. Quando eu cheguei em casa, nesses 20 minutos de trânsito, eu já tinha percebido que era taxonomia e racismo, taxonomia e misoginia, taxonomia e colonialismo. E toda a pesquisa orbitou em torno de grupos que foram massacrados em diferentes momentos pelas estratégias do colonialismo, da Inquisição, à escravização, às câmaras de gás, ao genocídio contínuo, como é o caso dos indígenas. Então a pesquisa começou por aí, e quando eu falo que ela nunca parou, é porque no contexto da exposição ela ganhou um outro grupo de enfoque, né? Eu comecei a perceber as relações também de nomeação que eram relacionadas às plantas inicialmente nomeadas para desqualificar gays, lésbicas, trans, historicamente. E me interessou particularmente porque isso virou um campo de estudo, né? Os dos queer studies, onde todas essas denominações elas foram incorporadas como um statement de luta. Até a própria noção de queer é muito isso, né? Queer, etimologicamente, é o estranho, e isso virou uma bandeira de luta. Isso começa com a planta, com a flor, com a lavanda, que era um código para perseguir todas as pessoas gays durante o macartismo nos Estados Unidos, né? Teve a devassa lavanda. E daí eu descobri que tinham muitas outras plantas, até essa noção de frutinha, figo, terra virgem, ela se repete também em várias línguas. Enfim, isso foi num crescendo. Atualmente eu estou totalmente focada em plantas que foram banidas, proibidas, né, como consideradas venenosas pelas suas propriedades alucinógenas, funções rituais. E o que eu venho fazendo é plantando jardins rebeldes com essas plantas, colocando elas para conversar. Não é muito fácil, a gente tem uma visão muito idealista da natureza, como, as plantas, que lindo, as plantas. As plantas, elas disputam território também. A gente tem a lógica das plantas companheiras, mas tem umas plantas que, olha, te conta, se deixar, elas tomam tudo. E
fabricando outras naturezas, né? Que eu acho que são muitas das imagens que passaram aqui, que são do catálogo do Botânica Tirânica, orbitando numa tentativa de instrumentalizar a inteligência artificial numa espécie de engenharia reversa do colonialismo e fabricando plantas a partir das plantas banidas, das plantas com nomes racistas, das plantas com nomes antissemitas e criando seres que forçavam, de alguma maneira, uma reflexão também sobre o quanto essas novas tecnologias todas reproduzem os estereótipos da ciência, né? A começar pela ideia de padronização, que é fundamental para qualquer processo de machine learning, né, de aprendizado de máquina, e que é não queria usar a palavra semente, né, mas é o embrião da própria noção de natureza colonialista, né? E isso começa com a botânica. Assim, o projeto não é contra a botânica e nem contra as plantas, mas contra uma espécie de botânica que nasce como ciência hegemônica e que viabilizou o empreendimento colonial como um todo, que é quem faz a migração forçada das plantas, que leva para os jardins botânicos e que cria uma classificação que responde a essa lógica que começa no reino e termina na espécie e da qual você não pode sair, onde não há lugar para a alteridade. A alteridade é a daninha, agora eu descobri que a alteridade é também a venenosa, né? A nociva, a suspeita, né? Até o nome da série virou Venenosas, Nocivas e Suspeitas, que é o nome de um manual que eu encontrei em inglês, de 1872, publicado pela Sociedade Científica Católica da Inglaterra, que chamava, né, Poisonous, Noxious and Suspected. Eu falei, depois das daninhas só dá para encarar esse conjunto de plantas a partir de outras tecnologias também de inteligência artificial. Então, falei um monte de coisas, mas, na verdade, é isso, é uma grande especulação sobre os procedimentos de colonização do imaginário, como eles se atualizam nas nossas tecnologias contemporâneas, como isso opera uma fragmentação que, de fato, é inexistente entre natureza e cultura e que outras estéticas poderiam criar outras memórias do nosso futuro. Como pensar essa relação fora desse espaço fragmentado, fraturado entre natureza e cultura e tentando operar nesse campo intermediário com florestas fictícias feitas de matrizes colhidas no preconceito e pensando outras formas e outras linguagens de produzir essa tensão. Eu acho que Botânica Tirânica é um pouco sobre tudo isso. Essa última fala da Gisele me levou assim muito bem para a próxima questão. Então agora a gente vai partir para um bloco em que a gente vai fazer vamos tentar ver quantas perguntas a gente consegue fazer, mas a gente gostaria de passar para perguntas mais amplas, para poder ouvir as duas artistas debaterem de todos esses assuntos muito urgentes que a gente está tratando aqui hoje e no livro. Bom, eu vou citar mais uma vez um trecho da publicação, um prefácio do Fernando Ticolá, que é o seguinte: na atual circunstância, a dicotomia entre cultura e natureza
Por isso que você serviu muito bem. É insuficiente para pensarmos as urgências do contemporâneo, e muito menos alternativas para um futuro que não seja o esgotamento dos recursos da Terra e o fim da vida como a conhecemos. É por isso que as categorias cultura e natureza, principalmente entendidas como oposição, não fazem mais sentido para a gente refletir sobre as questões contemporâneas. Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês duas como vocês trabalham, borram, misturam essas categorias em suas produções. Eu acho interessante que, infelizmente, a gente está criticando a noção de natura, cultura, poucos anos, em realidade. Deveria termos criticado já há 2000 anos, mas é uma noção que é do Oeste, não é a única noção, mas é como uma infecção que a gente pensa que é a única noção. Então, nossos cérebros aqui nessas cidades aqui são construídos para pensar que tem esse divisão natura e cultura. E até na Europa isso não existia uns 1000 anos antes que começou esse processo de fazer esses pensamentos. O Jimmy Durham falava que ele não entendia como as pessoas achavam que tinha uma diferença entre a natureza e a cultura, sendo que o seu corpo é um grande mundo de natureza que está dentro, crescendo, morrendo a todo momento. Então, como você pode se dividir você mesmo nessa situação? A exposição que eu estou fazendo agora, vocês vão tudo convidado, porque abre a meio-dia. A gente tem que terminar rapidinho para eu almoçar. É o Conselho de Seres, e a ideia é exatamente essa situação, que como que uma pessoa pode votar se a tudo que a gente tem feito recentemente está nos problemas que a gente está. Então, porque eu decidi fazer um conselho de seres de bairro, e nesses de todos os seres, uma planária, um tatuzinho de terra, de jardim, etc. E se eles não estão felizes, você não tem o direito de votar, ok? Então, para fazer uma outra maneira de pensar nessa divisão, que é uma divisão falsa, que veio um momento histórico muito preciso e que é uma grande infecção no nosso cérebro. Friso, acho que nessa discussão, além desses aspectos que já foram levantados, é que essa noção de natureza, ela é uma noção que pressupõe uma hierarquia onde no topo está o homem branco, não o humano, nem o humano, o homem branco, e no último lugar dessa cadeia estão os corpos que podem ser exterminados, subjugados e escravizados. Então a gente precisa entender que essa ideia de natureza, ela não é só a ideia de paisagem a ser contemplada, ela é uma formulação da legitimidade da tirania. Corpos inferiores, supostamente inferiores, né? Dentro dessa lógica taxonômica, eles podem ser dominados. Pessoas, objetos, animais e plantas vão ser designados numa mesma hierarquia, né? E de acordo com uma mesma lógica. Então, essa perversão da clivagem natureza e cultura, ela não só é fundamental de ser discutida hoje em dia, porque afinal a água já subiu no nosso pescoço, ou pior, né, a água está desaparecendo e virando das commodities mais caras do mercado internacional, mas porque essa noção de natureza, ela é fabricada por uma ciência que responde a uma lógica colonialista de dominação, né? E é ela que determina quais são os corpos que podem ser exterminados, quais os que devem ser exterminados. O Botânica Tirânica, ele tem um documentário, um companheiro documentário que está online, onde imagens
da maneira como esses corpos eram expostos em zoológicos, junto com jardins botânicos, como tudo isso vai pavimentando um imaginário eugenista do qual nós não nos liberamos até hoje, fabrica e é legitimado ao mesmo tempo que idealiza, legitima essa pertinência não pertinência à natureza, né? Então, são os corpos que podem ser expostos como objeto de diversão. Acho que todo mundo aqui assistiu pelo menos O Homem-Elefante, do Ken Loach, nos filmes assim, é sobre isso, né? É sobre escravização, é sobre genocídio indígena, é sobre câmara de gás, é sobre você tabular da daninha a palmeira imperial, assim, que tem uma lógica totalmente fora das relações entre as espécies companheiras e que nós paradoxalmente naturalizamos, né? A palmeira imperial, ela deveria se chamar palmeira da resistência. Uma das coisas mais loucas que aconteceram sempre nesse país é que a palmeira ganha esse nome e ela se torna muito valiosa e um símbolo de poder. E os escravizados traficavam as sementes nas fezes. Então, quando você olhar uma palmeira imperial, lembre-se que ela pode ser um ato de rebeldia, né? Porque ela pode, e provavelmente foi, traficada, porque o colonialismo, por mais que ele se imponha pelo extermínio, ele não consegue dominar as ervas daninhas. A gente escapa pelas bordas mesmo, né? Se infiltra, sobe nas pedras, fica sem água, volta lá e renasce. E é curioso ver que muitas dessas plantas se tornaram ornamentais e as venenosas, as tais malditas, as nocivas, as alucinógenas, as afrodisíacas, as que têm uso ritualístico, foram sendo apropriadas agora pela biopirataria da indústria farmacêutica, né? Ou seja, colonialismo é uma palavra sem fim. Ele não termina com a ilustração, ele não termina com a independência. É uma dinâmica de fabricar naturezas, noções de cultura e processos que legitimem a dominação. Tem uma que, bom, por motivos óbvios, eu vou lembrar primeiro as que têm nomes de judeus, né? Sapatinho de judia, que é uma flor linda, né? É considerada uma parasita terrível. Caatinga de mulata, que é uma planta que tem finalidades de... Enfim, para começar, ela é super perfumada, é uma florzinha amarelinha, ela é linda. E ela era usada nos rituais funerários dos escravizados para embalsamar os corpos, porque ela tem propriedades antibactericidas, né? E é um saber que vem da África para cá. E a planta deve ter vindo provavelmente nos lastros ou junto com a terra de expropriação. Bom, no Botânica Tirânica tem vários no catálogo, tem um site, tem uma lista grande, mas eu vou citar algumas aqui que é mais fácil, pegando uma cola, porque elas são muitas. Tem muitas que têm foco nas mulheres, né? Peito de moça, essa é a bunda de mulata, não caatinga de mulata. E a quantidade de plantas que em latim tem nome, tudo virginalis, vaginatum. Você fala, nossa, esses padres eram realmente assim, fogosos, né? Porque são todos, né? É a elite intelectual da época, é tudo em latim. Isso, assim, e a erotização de tudo, né? A erotização da natureza,
que é uma ficção europeia mesmo, que é tudo aquilo que foge da tradição, da regra, do puritanismo, tem que ser colocado numa órbita do sacrilégio. E o erotismo, o corpo da mulher, o corpo negro, são dois feitiços que vão se repetir muito. E é muito curioso ver como a cada lugar tem também as suas malditas típicas, né? Eu vou parar por aqui, mas eu levei botânica tirânica, saiu de São Paulo e foi para Karachi, no Paquistão, que é um país também fruto da colonização, da expropriação inglesa, no caso. E agora está indo para a Itália. E é a primeira vez que eu vou montar, em cada lugar eu monto um jardim diferente, porque eu só trabalho com espécies locais. E na Itália, é a primeira vez que eu me dei conta, eu falei assim, nossa, fazer um jardim no lugar do colonizador, né? na órbita do império. E aí você vai tomando outras surpresas, a começar pelo pomodoro, né? O tomate é um dos símbolos, né, da cultura italiana e é uma planta expropriada do México, né? Aliás, tomate vem de zitomate, né? Gitomate em asteca. Então, isso, como eles não viviam bem, não se adequaram inicialmente bem na Itália, eles eram amarelos. E como eram uma comida dos rituais indígenas, automaticamente foi considerado afrodisíaco, né? Nem tem a propriedade. E ficava amarelo, então, olha, é venenoso, afrodisíaco, é o fruto do orado, né? Depois, com o tempo, ele foi se adequando e ficou, de fato, vermelho. Todas as plantas que são da família Moraceae são plantas escuras. O mouro, né, ele é um mix na cabeça dos cientistas do Império Europeu, que é tudo que é negro, árabe, tudo é mouro. Assim, o genérico faz parte dessa lógica taxonômica, né? E se não cabe na generalidade, pode morrer, pode ser escravizado, pode ser exterminado. Puxa, pegando esse gancho, então, do colonialismo como um conceito que não acaba mais e da taxonomia que você mencionou agora ao final, a gente queria falar um pouco de língua, né? Porque a gente está falando aqui a língua do colonizador, né? O português. E Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, fala: a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política, né? De criar, fixar e perpetuar relações de poder e violência, pois cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. A linguagem acaba sendo um ponto muito importante em botânica tirânica, como você apresentou, Gisele, mas também no trabalho da Maria Tereza, que tem outras obras que envolvem a questão de idiomas originários, entre outras questões da língua. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso no trabalho de vocês e nas práticas. Tem o trabalho de Colonizing Botany, que eu fui comissionada por Museu Madre em Nápoles para fazer o ano passado. E eu tinha começado isso num outro projeto no Jardim Botânico de Berlim, que, aliás, foi onde o Burle Marx teve a epifania de entender que a Mata Atlântica era uma floresta muito importante com as plantas. Aí que foi que ele desenvolveu a paisagem tropical, baseado no Jardim Botânico de Berlim, que é o lugar mais triste que você pode imaginar, né? Pode imaginar isso, né? Uma plantinha aqui, outra triste plantinha aqui, outra triste lá. Daí eu falei, eles nem estão perto para as raízes se juntar ou afastarem como eles querem. Eles falaram, eles não pode, porque eu não sabia, é pouca a distância de terra. Porque você pensa que você está... Não, mas é pouco. É profundo. Não, porque tem tudo um sistema de máquinas embaixo. Então, eu estava nesse triste jardim, e a primeira, eu tinha que fazer um trabalho sobre as plantas que estavam na Grande Serra. Eles têm muitas plantas.
E na Grande Serra, quando você entra, uma das primeiras plantas que se vê é dedicado a Goethe, a gente está aqui, com flores cor-de-rosinhas, e daí tem uma outra dedicada a Burle Marx. Eu fui dar uma olhada em todos os nomes das plantas, porque eles têm uma grande coleção de plantas da Mata Atlântica, especificamente. Então, eu fui dar uma olhada e notei que, obviamente, todos os nomes ou eram de europeus ou de colonos europeus no Brasil. Aí eu mandei as fotos das plantas no Jardim Botânico e eu perguntei quais são os nomes, como se chamam essas plantas no seu território. E eles mandaram de volta canções. Não? E as canções são, umas vezes, descritivas da planta, outras vezes são do ponto de vista das plantas. Por exemplo, a planta que tem o nome do Burle Marx, em português a tradução do Guarani, vem: minhas folhas são úmidas, sou uma planta a ser observada apenas para recordar. Então, esse é o nome da planta em Guarani. Então, tem 26, umas delas eu pus no meu website, e é uma tentativa de dar a possibilidade de outras maneiras de estar com uma relação com a planta. Esse trabalho em Nápoles, o diretor do Jardim Botânico de Nápoles foi convidado, e ele estava aprendendo sobre o que é colonização e decolonização, ele estava estudando, ele se preparou para vir, e daí ele falou que ele achou interessante que os nomes eram, muitas vezes, do ponto de vista da planta. Ele falou: isso nunca ia acontecer com a botania europeia. Eu li recentemente um facsímile de uma conferência do João Barbosa Rodrigues, que é sobre as botânicas indígenas. E o João Barbosa Rodrigues foi um dos maiores orquidólogos da história. Ele tem uma história muito legal, porque ele é um autodidata e é o primeiro diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, já no período republicano. E ele é autodidata porque ele passou muitos anos viajando pelo Brasil e aprendendo sobre plantas, vivendo com os próprios povos originários, com os povos indígenas, falava as línguas indígenas muito bem, e ele acaba fazendo uma longa conferência em 1907, onde ele fala da botânica indígena, e uma das coisas que mais me surpreendeu, que foi uma surpresa antes para ele, a gente sempre tem a ideia de que taxonomia é uma coisa que o colonialismo inventou, e ele mostra que não. Ele fala: não, os indígenas, eles têm uma taxonomia própria, uma nomenclatura própria, só que ela é relacional, ela não é hierárquica. E uma mesma planta pode ter inúmeros nomes, dependendo do contexto em que ela está sendo usada, né? Então, dentro de um contexto ritual, ela tem um nome em relação a outra planta, em relação a quem está manipulando a planta. Em um outro contexto, um contexto médico, de medicina natural, ela tem um outro nome. E isso é onde as duas taxonomias se diferenciam, né? É a maneira de organizar o mundo. Organizar o mundo dizem que é uma necessidade dessa espécie tão frágil que é a nossa, né? Entre todos os mamíferos, nós somos realmente os únicos, né, que continuamos presos à família depois de terminar a amamentação, né? Nós demoramos muito para andar, enfim, tem muitas coisas que nos tiram do topo, como o Linneu gostaria, mas, enfim, assim ficamos na dominação. E isso é um outro conhecimento, né? A gente associa muito o conhecimento mágico. Sim, tem o conhecimento mágico, mas tem um conhecimento de outras ciências, de ciências contra-hegemônicas,
e que tem outras lógicas, né? E essa coisa dos nomes, acho que tem até um trecho do Lévi-Strauss, onde ele fala, que ele diz para uma pessoa assim, não, mas eu falo a língua. Ele falou, você fala? Você consegue me dar 30 nomes dessa mesma planta? Ele falou, não. Ele falou, então você não fala, né? Porque é outro tipo de noção de natureza, outro tipo de noção de cultura, e que eu não gostaria de colocar como melhor nem pior, mas a alteridade é o fundamento da multiplicidade, não o genérico e a hierarquia que, enfim, deram no que nós estamos, né? O famoso antropoceninho, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês que tiraram esse sábado de manhã para estar aqui conosco. Novamente, muito obrigada, Débora, Pio, Goethe Institute, por nos receberem nessa casa maravilhosa. Vi que várias pessoas não conheciam esse espaço incrível. Venham mais e tragam mais gente. E agradecer o BTG Pactual pelo patrocínio desse livro, né? Só foi possível graças a esse aporte. Dê uma olhada, está à venda lá fora. E eu queria agradecer nossa equipe inteira, porque tudo isso, esse evento, o livro, é um trabalho coletivo. Então, mais uma vez, obrigada a Fernando Ticolá, João Paulo Siqueira Lopes, muito obrigada à minha super parceira Yasmin Abdala, Camila Regueira, Sofia Gravina, Felipe Chodin, Helena Quimier, que está lá fora vendendo os livros, Maxime Bouquillon e Maria Antônia Ferraz. Acho que eu não esqueci ninguém. E, principalmente, agradecer novamente Gisele Beigelman e Maria Tereza Alves. Eu vou passar a palavra mais uma vez para Maria Tereza finalizar e depois aproveitem o que restou do café da manhã lá fora e esse lindo dia de sol com muitas coisas acontecendo. Eu só queria tomar esse momento para dizer que eu tenho a minha exposição Conselho de Seres do Bairro, que vai abre esse momento exatamente na Galeria Jacqueline Martins, tá? Aproveitem. Obrigada.